Olá, salve, salve, povo abençoado de Deus. Aqui mais uma vez, pastor Genivaldo, dando continuidade nessa série que nós estamos fazendo, e agora vamos ao episódio 5. Estamos aqui trazendo até vocês trechos da nossa entrevista lá na Rádio Religare, no programa Raio X. Anotamos alguns tópicos aqui para que estenda, para que melhore, para que o material fique mais cheio de informação de forma possível que você possa entender e compreender no meio disso tudo bem? É isso aí. Bom, nesse episódio 5 nós estivemos exatamente comentando da forma triste devido a um acontecimento na saúde do Jamaica. Jamaica era uma das pessoas que fazia parte da nossa gravadora no passado e agora ele então se encontra em tratamento de câncer. Teve aí um problema de um tumor na coluna e ali então detectou que era um tumor maligno, mas ele já está fazendo o seu tratamento e peço as orações de todos, e peço também para aqueles que puderem estar também divulgando para que outras pessoas também possam estar orando e vamos ver para que a vontade de Deus venha se cumprir na vida do nosso Jamaica, que hoje é irmão em Cristo, certo? O Jefferson hoje é o nosso irmão em Cristo, então vamos sim estar orando por ele, vamos estar intercedendo, amém? Para que ele venha a ser curado, em nome de Jesus. Nós cremos no poder de Deus e cremos que o nosso Deus é um Deus de milagres, amém? Bom, na entrevista do Jamaica, no podcast Tretas e Diálogos, também o nosso Emerson, abençoado aí da rádio, ele foi e fez esse comentário e trouxe também uma colocação do Jamaica, que eu já tinha feito aqui também nas gravações anteriores, falando exatamente sobre a responsabilidade do rap na periferia, que o rap é tido como a voz da periferia, tá certo? E ali então o Jamaica fez uma colocação. Ele disse na entrevista que o rap deixou de ser a voz da periferia. A nova geração precisa urgente, rever as suas ideologias. E quando eu digo que o Jamaica veio também endossar, veio até aumentar mais o conhecimento através dessa colocação dele, que é uma colocação muito forte, mas geralmente a verdade ela causa impacto, A verdade geralmente ela balança com as pessoas. E aí a gente tem que ver qual é a conotação do rap na periferia, tá certo? Veja bem, o rap é ritmo, arte e poesia. Isso é o quê? Isso é uma cultura que foi desenvolvida na periferia. E o rap nasceu de uma necessidade de se receber informação. É isso a responsabilidade do rap. Porque essa informação que a periferia recebia no passado era uma informação distorcida, uma informação manipulada por uma elite que dominava e distorcia tudo para ter o controle de todos sobre a sua vida. Amados, a periferia não precisava dessa informação, da informação certa e correta. Para quê? Porque ela precisava se desenvolver. Ela precisava sim obter o conhecimento real e verdadeiro para ela poder saber qual é a posição dela dentro de uma sociedade. O rap é uma ferramenta que ela é usada como expressão de comunicação dessa comunidade. O rap é um dos elementos do hip hop e ele é para ser usado na periferia. Para o quê? Para o desenvolvimento dessa periferia, dessa comunidade, desse povo. Então isso é a responsabilidade e a preocupação do rap. O cantor de rap, o letrista, o autor das canções, geralmente ele obtém o quê? Ele obtém o conhecimento. E esse conhecimento, ele tem uma função de quê? De pregar esta informação e através das letras passar essa informação de forma que a periferia entenda. As letras do rap deveria e deve ensinar, tá certo? Pregar, praticar tudo do qual é anunciado através do rapper. E aí a despertar as pessoas, despertar a periferia, o que faz mal a estas pessoas. Certo exemplo de que? Da droga dentro da periferia, do crime.
né? Quantos jovens que têm suas vidas ceifadas precocemente, que eles se envolvem a buscar meios ilícitos, meios fáceis de ganhar um dinheiro, de desenvolver de alguma forma aquilo que ele pretende. E então o rap está ali para quê? Para ensinar que não se deve vender droga e que deve se sair de determinadas condutas que vão prejudicar a ele, a sua família, a sua quebrada. E é esse o objetivo, é esse o propósito, é essa a responsabilidade do rap, que infelizmente a gente vê que está perdendo a sua essência, porque essa nova geração, ela esqueceu do preço que a velha pagou. Por isso que nós estamos aqui sempre nas redes sociais despertando para que a gente não caia nesse mesmo erro, tá certo? O nosso objetivo, o objetivo do rap, o objetivo nosso com o Evangelho de Cristo é a mesma coisa, é pregar a verdade, é anunciar a salvação, é anunciar que devemos buscar as coisas lá de cima e não as desse mundo, tá certo? É ensinar essas pessoas a estudar, a ler, a se qualificar profissionalmente, a assumir o seu papel na sociedade, certo? Não ser excluído por ela, mas reivindicar aquilo que é de direito seu. Nós também falamos ali também sobre o exemplo e a prática de viver aquilo que a gente prega. É a responsabilidade. Muitas vezes a gente tá criticando, né? Tá criticando um pastor que pregou uma coisa e vive outra, que fulano faz uma coisa e vive outra. A gente diz que é hipocrisia e muitas vezes a gente está desenvolvendo essa mesma situação diante das pessoas. Não é verdade? Então, queridos, olha que você use essa ferramenta que é o rap, que você faça parte dessa cultura hip hop e que você use tudo isso para desenvolver, para investir na periferia, para investir na vida do próximo. Hoje em dia as pessoas estão com outro foco, é pensando em glamour, é pensando em comprar um carro zero, é pensando em comprar uma joia cara, é pensando em comprar uma roupa de marca, um pisante de marca. Isso é muito vago, querido. Isso é apenas uma consequência. Você tem que ter uma ideologia, você tem que ter um propósito para usar a tua arte, para que você faça a diferença e deixe um legado no meio disso tudo, tá certo? Nós falamos ali também sobre os excessos. Existem as pessoas também que são exceções no meio disso tudo. Existem aquelas que são excesso, existem aquelas que são exceção, certo? As exceções, elas estão com outro discurso. A gente não pode simplesmente colocar todo mundo numa bandeja e jogar ao mesmo, né? Não. Nós temos que entender que tem pessoas que estão fazendo a diferença, que tem pessoas que continuam lutando por esse movimento, que continua verdadeiramente com a bandeira levantada, tá certo? O rap gospel é a grande solução para tudo isso, querido. Porque o rap gospel, ele não tem uma visão só de dinheiro, de glamour, de vaidade, de estar em evidência, de aparecer, não. Ele coloca Cristo como centro disso tudo. Como Cristo é toda a honra, toda a glória, todo o glamour, tudo é para o nosso Deus, tá certo? Então nós temos que entender que nós, como povo de Deus, agora eu estou me direcionando aqui ao rap gospel, o rap cristão, o rap evangélico, que é tudo a mesma coisa. Vocês têm uma responsabilidade, que é pregar, levar a verdade de Cristo, mas não ser hipócrita, pegar uma coisa e viver outra. Você tem que pregar aquilo que você vive, tá certo? Porque sim, o teu discurso vai ter credibilidade, o teu discurso vai ter respeito por ele. Você entendeu? E é isso aí. Nós falamos também nesse vídeo sobre a posição política e religiosa, tá certo? Do qual o rapper, a pessoa que faz parte do movimento, ela não pode se envolver com isso, porque ela representa uma comunidade, ela representa um povo, e essa comunidade, esse povo, essa periferia que ela vive, tem pessoas de diversas religiões, tem pessoas de diversas crenças, tem pessoas de diversas posições políticas. Então, a gente tem que aprender a conviver dentro dessa diversidade, tá certo? De maneira sábia. Se você tem alguma preferência política, desenvolva ela para você.
Se você tem alguma preferência por uma religião, desenvolva ela para você. É por isso que eu levanto a bandeira de cristão, porque o cristão é aqueles que acreditam em Cristo. E o meu líder, meu Jesus, eu não vejo em momento algum as escrituras registrar ele pregando uma religião, pregando uma placa de igreja. Hoje eu sou uma pessoa evangélica, eu tenho a minha denominação que eu frequento. Eu tenho uma formação cristã dentro de uma denominação. Então, amados, eu tenho esse cuidado de respeitar o meu próximo, entender que ele tem um livre-arbítrio, que a ele é dado o direito de decidir, que eu não posso de maneira nenhuma coagir ele a isso, tá certo? Por quê? Porque a própria palavra de Deus nos ensina que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, que não é nem por força, nem por violência, mas sim pelo Espírito de Deus. Então, eu aprendi de que a pessoa deve ser livre para decidir aquilo que ela quer para a vida dela. Foi para isso que Cristo morreu na cruz do Calvário, para que nós fôssemos livres. Bom, nós também falamos sobre o posicionamento de um dos integrantes do Grupo Racionais. Ele se posicionou politicamente, mas depois ele demonstrou que realmente fez a escolha errada e que não deveria ser aquilo, até porque que ele poderia até ter escolhido. Não tem problema nenhum ele escolher uma posição política, isso é um direito dele como cidadão brasileiro. Agora, ele deve guardar isso para ele, mas cada um é dono, cada um presta conta de si mesmo, não é verdade? É assim que a Bíblia nos ensina. Então a gente deve respeitar, o meu respeito a todos, e eu acredito que cabe a cada um assumir a sua responsabilidade. E é isso, vamos continuar seguindo aqui esses vídeos, tá certo? Eu fiz questão de gravar tudo isso porque eu fiz parte por um bom tempo do movimento hip hop. Entrei nele por acaso, como vocês já ouviram minha história aí, mas também contribuí muito para que ele desenvolvesse, e eu quero deixar esse legado para todo o movimento, para as gerações futuras, tá certo? E isso ficando registrado, isso é muito bom, e eu creio que vai ajudar muitas pessoas, porque é uma oportunidade que Deus está me dando agora, depois de convertido, depois de seguir caminhando com o meu Senhor, e aí eu quero exatamente isso, poder contribuir, poder deixar esse legado, para que as futuras gerações possam entender e compreender tudo isso, porque se caminhar da forma que está caminhando, o que vai acontecer? A tendência é morrer. Uma planta sem raiz, ela morre, não é verdade? Uma planta precisa de raiz, ela precisa se aprofundar na terra. A mesma coisa é essa nova geração que pegaram esse legado, todo esse trabalho que os artistas do rap, do grafite, os DJs, os dançarinos, o pessoal que retém o conhecimento, trabalharam duro, trabalharam em situações precárias para deixar todo esse legado para que vocês continuem conduzindo. Por isso, assuma a postura de vocês, certo? Lembre-se que o dinheiro é apenas uma consequência. A fama é apenas uma consequência. Porque do mesmo jeito que um dia você está diante dos holofotes, amanhã eles podem se apagar para você. Então, muita responsabilidade, muito compromisso com aquilo que você está fazendo e o discurso que você está levando até as pessoas. Eles vão mudar histórias, vão mudar vidas. Ele feito de uma forma benéfica vai trazer sempre benefício à periferia e toda a sua população. Mas se ele for mal feito, de maneira errada, ele vai ser prejudicial, ele vai ser maléfico para a periferia. Então essa é a fala que eu queria colocar mais nesse vídeo, para que você possa entender verdadeiramente o nosso propósito, o nosso objetivo nesses vídeos que estamos gravando. Fiquem todos então na paz do Senhor Jesus e assistam o vídeo aí, que eu tenho certeza que vai acrescentar mais ainda na vida de vocês, tá certo? Em conhecimento, e para todos aqueles que estão envolvidos com rap, vai trazer mais conhecimento e mais entendimento. Fiquem todos com Deus. Até aproveitando a oportunidade, o nosso amigo Jamaica, ele está passando por uma situação. É verdade, aí eu recebi, até passei para vocês, né? Isso Ele está sofrendo aí, né, com câncer, fez uma cirurgia. O rei está sempre me colocando a par da situação. Até eles lançaram uma campanha aí nas redes sociais, o pessoal que viu, o pessoal que puder colaborar, né, puder ajudar. Se não ajudar em verba, ajuda em oração, né? Isso. Ajuda em pensamentos para que ele possa sair e voltar, porque ele é um grande artista, né?
E falar disso, eu assisti dele de um mês atrás um podcast, de um pastor, eu não me lembro agora, acho que é Anderson Silva, ele falando de um mês atrás. As ideias dele, ele é bem centrado, né? Bem centrado, ele falando sobre o rap, até ele falou que o rap deixou de ser a voz da periferia. O pessoal pode procurar, eu não me lembro o nome do podcast agora, só que eu lembro que é um pastor, acho que se eu não me engano é Anderson Silva, chama o pastor, é no podcast dele. Ele tá lá, o Jamaica, de um mês atrás, participação dele. Entendo. Então, cara, é porque, na verdade, né, o rapper, ele é pra ser a voz da periferia. Hoje a gente vê a galera esquecendo o discurso, esquecendo o propósito, né, qual é verdadeiramente, né, a visão do cara, sabe, da periferia, porque o rap, ele fez já muito pela periferia. Sabe, a periferia já não é mais como era no nosso tempo. No nosso tempo faltava escola, faltava saúde, não tinha saneamento básico, não tinha nada. A favela vivia no bagaço. Hoje, muita coisa já avançou. E aí, o que acontece? Aí é responsabilidade da galera que tá chegando, dessa nova geração, o que dá continuidade nisso, cara. Só que quando você pega a letra dos caras, cadê os apelos sociais? Cadê o discurso que o rapper tinha em favor da periferia? Entendeu, meu irmão? Então, olha, e outra coisa, a responsabilidade também, cara, de quando pegar o microfone, sabe, passar coisa boa, cara, pra essa galera que tá dentro da periferia. Mas não é só passar, é viver também, E né? viver isso também, cara, porque, sabe, a gente é exemplo, vocês são formadores de opinião quando vocês pegam o microfone, que sobe numa plataforma pra fazer uma levada, pra participar de um baile, pra cantar. Vocês têm que entender que não é só business, não, cara. Não é só aplausos, não é só dinheiro, não. A tal da hype. É isso, entendeu? Não é só estar ali curtindo a vibe, não, vivendo, né? Aquele, não, vocês têm que entender o seguinte, cara, que vocês têm uma responsabilidade. Tudo que vocês estão falando, não é só aquele carinha que curte rap que tá ouvindo. Quando ele toca dentro da casa dele, tá o pai, tá a mãe, tá os irmãos, tá o avô, tá a avó, tá toda a família tá ouvindo aquilo. Então, quando você leva uma mensagem ruim, quando leva uma mensagem cheia de palavrão, cheia de apelação, o que acontece? Você está desrespeitando. Acho que o rap tem que ser arma de transformação, de revolução, de ajuda. Deveria ser. Né? De Deveria trazer, ser. de resgatar, né? De estender a mão. Isso é o rap. Deveria ser. E sabe, o rap... É o hip hop, né? Ou então, sabe, para com esse discurso. Sabe, é porque o rap é da periferia. Porque o rap nasceu na periferia. Ué, tudo bem, mas e aí? Ele nasceu, agora ele deixou, já não nasce mais? É porque, aliás, às vezes a gente fala isso, diz que às vezes pode compreender a gente mal. Tem gente que faz o rap original. Tem gente que continua nessa luta de levantando essa bandeira, defender, agora o próprio Jamaica. Né? O Jamaica, ele disse outra coisa interessante. Eu vou me lembrar daqui a pouco, aí o pessoal quiser assistir, depois assiste. Em questão da política também, que ele fala que o rap não deveria se aliar à política. Olha, ele deve fazer a política, mas esquerda, direita, não. Olha, ele fala sobre isso que eu achei interessante. Eu tenho esse posicionamento também. Cara, entendeu? Porque aí você apoia a esquerda erra, e aí? Como é que fica? Não, e outra coisa, você tem que entender que dentro da periferia você tem de direita, tem gente de esquerda, tem gente de centrão, tem gente de tudo. E você, como formador de opinião, você como o cara do rap, você como o cara que tá levando a mensagem, você tem que entender o seguinte, você tem que ser neutro. Correr pelo certo. Se você tem uma preferência política, que fique com você. Sim. Se você tem uma preferência religiosa, fica com você. Por quê? Porque a partir do momento que você começa a querer impor a sua posição, porque você tá sendo igual a eles, cara. Entendeu? Você tá impondo, porque o camarada tem que lutar pela esquerda, porque a esquerda é isso e aquilo. Não, meu irmão, a gente tem que lutar o seguinte, chegou o dia de votar e pela democracia. A lei nos ensina o quê? Que o voto é secreto. Então cada um tem que ter a sua responsabilidade, o seu compromisso de ir na urna, colocar o seu voto lá naquilo que ele acha certo, entendeu? E agora, a gente vê, tá aí, nós vimos a situação, né? O próprio Brau depois, ele se posicionou em relação a um determinado partido político que ele apoiava, né? E ele acabou se decepcionando. Ele acabou vendo que aquilo que aquele discurso que os caras apresentaram pra ele era uma grande mentira, entendeu? Então, sabe, eu mesmo, olha, eu não falo publicamente se eu apoio direita ou apoio esquerda, não falo.
Amém? É uma coisa minha particular, é minha pessoal, eu tenho minha preferência política, eu sei da minha responsabilidade com o meu país, que eu tenho que votar, porque eu tenho que penso num país melhor, eu penso numa melhor condição para a favela, eu penso numa melhor condição para a periferia, para as classes menos privilegiadas, entendeu? Então eu sei da minha responsabilidade em relação a isso. Por isso que aqui, sabe, olha, nós estamos tendo a oportunidade de ter esse bate-papo aqui,